Muito bem, meus irmãos, é um rico privilégio poder recebê-los aqui no templo nessa manhã. Também os irmãos que estão em casa, eu quero orar ao Senhor para que você seja também abençoado aí de casa, em nome de Jesus. E hoje nós temos o privilégio de meditar e refletir no que a palavra de Deus fala ao nosso coração. E um tempo, meus irmãos, em que a gente tem visto e presenciado tantos escândalos envolvendo pessoas que deveriam ser exemplo e deveriam estar realmente fazendo as coisas em nome de Deus, em nome do povo, e as pessoas acabam caindo, acabam negligenciando o papel que receberam. Porém, quando a gente é exposto a tudo isso, antes da gente olhar para o lado, nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque se tem alguém caindo, é porque o terreno está escorregadio. E se eu não vigiar, eu sou o próximo. Por isso, meu irmão, no lugar de eu apontar o erro, no lugar de eu condenar alguém, eu preciso me consertar antes que eu caia. Preciso tomar atitudes que produzam na minha vida condição de passar pelo que tem acontecido ao meu redor de modo firme. Você quer ver uma coisa? Você tem aquela moto antiga e você resolveu não pagar o seu IPVA. Eu não vou pagar para o governo, não vou. E aí você começa a ver que todo dia tem blitz. Todo dia alguém fala com você assim: rapaz, levaram minha moto, vou ter que ir lá no Detran amanhã tirar. O que você faz? Meu irmão, ou você vai lá e aposenta a sua moto, ou você paga o IPVA, meu amigo. A vida é muito simples, a vida com Deus é isso. Ou você descobre que não está afim, não quer e desiste, ou se conserta. Porque, gente, Jesus é muito claro, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de agradar um e aborrecer ao outro. Ou nós entendemos esse tempo como um tempo de despertamento, é tempo da igreja, e cada pessoa que realmente almeja por um relacionamento sério com Deus, despertar e tomar atitudes práticas para que se posicione e para que o mundo veja a glória de Deus na vida da gente. Ou então, meu irmão, a gente vai ser arrastado. As coisas estão acontecendo. E o que o pastor André falou é a pura verdade da palavra de Deus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pessoal, a fidelidade de Deus não é um projeto para um fim de semana. Não, esse fim de semana eu quero ir à igreja. Não! Viver em fidelidade a Deus é um propósito para todos os dias da vida da gente. E nós hoje temos essa oportunidade de olhar para a gente e perceber que Deus está nos chamando para algo especial. Deus tem permitido que tudo isso aconteça para que a igreja dele, para que os escolhidos dele, para que aqueles que querem levar a vida com Deus a sério, despertem, se posicionem e ajam a partir de tudo que tem visto. Só que às vezes a gente tem até boa vontade, né? Poxa, eu queria muito. Como é que eu faço, pastor? É isso que nós vamos trabalhar juntos aqui hoje. E eu quero que a gente compreenda e aprenda que existem pelo menos 4 passos para um despertamento espiritual. 4 passos para que você saia do lugar da letargia, da paralisia espiritual, do comodismo espiritual, avance para uma vida espiritual profunda, frutífera, abençoada, cheia da presença de Deus. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Miqueias. Miqueias, capítulo número 2, do verso 7 ao verso 10. Pedir perdão aos irmãos pelo data show, nós tivemos um problema, mas também agora a gente vai resolver o troço para sempre, né? Vamos fazer um negócio aqui brutal, vai ficar uma maravilha esse negócio, mas vai demorar um pouquinho, então você fique ligado aí para não perder. Miqueias, capítulo 2, verso número 7. Diz assim: ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? O negócio pulou aqui. Foi embora, meu.
Volta aqui, rapaz. Miqueias, capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Voltamos aqui, estamos de volta. Diz assim: ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas suas obras. E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças, tiraste para sempre a minha glória. Levantai-vos e andai, porque este não é o lugar do vosso descanso, por causa do pecado que traz destruição. Sim, destrói grandemente. Senhor, eis a tua palavra, e hoje nós estamos aqui, Deus, expostos a ela. É um tempo em que o Senhor tem demandado com o teu povo, em que o Senhor tem trazido ao teu povo a necessidade de posicionar-se. E hoje nós nos colocamos na tua presença. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que Deus começa falando através do profeta Miqueias, e é bem interessante, o profeta Miqueias, ele profetiza num momento em que aparentemente está tudo bem. Não, está tudo tranquilo, nós estamos seguros, nós temos tudo o que precisamos, está tudo acontecendo normalmente, mas quando o profeta se levanta, ele está dizendo: olha, o caminho que vocês têm tomado vai levar vocês a lugares que vocês não vão gostar. A postura de vocês no dia a dia, o modo com que vocês têm se relacionado comigo, ele começa no verso número 7, perguntando se encurtou o Espírito do Senhor. O que eu estou fazendo por vocês não é suficiente, não está bom, vocês estão procurando mais além de mim para quê? E o Senhor começa a colocar o povo nesse lugar de aperto, de confronto, e quando a palavra de Deus nos confronta, meus irmãos, a palavra de Deus não nos confronta para o nosso mal, mas para o nosso conserto, porque Deus, como Pai zeloso, Ele disciplina aqueles que são filhos, aqueles a quem Ele ama. E o profeta, ele então se vira diante do povo e fala para ele: gente, vocês estão dormindo, vocês estão letárgicos na fé, estão infelizmente assistindo a vida passar enquanto vocês deveriam estar vivendo. Não se deram conta de que esse tempo é um tempo no qual eu quero preparar vocês para coisas maiores, eu quero levantar vocês como resposta minha para esse povo que está à volta de vocês. E aí, no verso 10, o profeta começa a dizer como. Palavra de Deus, a igreja dele, é o povo dele, porque no verso 7 já fala: vós que se chamais casa de Jacó, ou seja, vocês que são povo de Deus, o que eu espero de vocês para que haja um despertamento na vida de vocês? Primeiro, levantai-vos e andai, lá no verso 10. Gente, é preciso se posicionar, não há despertamento antes que você se posicione. Levantai-vos e andai. É legal porque o povo de Israel, o povo de Deus, ele amava a terra que Deus deu a ele. Só que esse amor pela terra começou a tomar o lugar do amor por Deus. E o povo se acomodou naquela terra e falou assim: bom, isso aqui é o que tem de melhor. Meu irmão, eu quero chamar a tua atenção para algo muito precioso. O que há de melhor na tua relação com Deus é Deus, não é aquilo que Ele te dá. O que há de mais precioso na tua vida espiritual é a presença de Deus e não os presentes de Deus. O povo se acomodou e o Senhor falou: levantem-se, se posicionem, tomem atitudes para que a minha bênção permaneça sobre vocês. Não se afastem de mim, continuem buscando a minha face, continuem desejando coisas espirituais. Em nome de Jesus nós precisamos nessa manhã. E a palavra, meu irmão, é a começar na minha vida. Eu tenho que a cada dia me posicionar para que as coisas que Deus tem para mim, para o ministério dessa igreja, para a minha família, para a minha vida em particular, aconteçam. E cada um dos irmãos, quando nós, como corpo de Cristo, nos posicionamos, nós nos colocamos no lugar da grandeza de Deus, da glória de Deus, e ela vem. Só que como corpo, quando meia dúzia se posiciona e outra meia dúzia fica parada, a gente não sai do lugar. É um tempo de crescimento espiritual, mas é preciso se posicionar. E se posicionar não é fácil, gente. Assumir posição não é brincadeira.
Nós nos acostumamos ao bom. Pastor, tá bom, não é? Tá bom, tá legal assim. Isso aí também a gente já está sendo extremista. Não, isso aí é coisa de fundamentalista. Meu irmão, a palavra de Deus é muito clara. Nós fomos chamados hoje pelo Senhor a assumir uma posição de santidade, de integridade, de fé, de compromisso com a verdade de Deus, de compromisso realmente de viver esse evangelho e ser nessa geração a carta viva de Deus. Será que não é isso que Deus está chamando a gente para viver? Assumir posição é desafiador. O cara está aprendendo violão. Quem já aprendeu violão aqui? Tem um monte que aprendeu e esqueceu, né? Mas tudo bem. Você vai aprender violão, a pior coisa do mundo é lembrar as posições. E mais, quando você lembra a posição, como é que faz? O cara parece que está tendo não é? O negócio é complicado, rapaz. É desagradável, machuca a ponta do dedo, dá calo. Mas fazer as posições é o mais difícil. E a gente, como igreja, hoje, talvez o mais complicado para a gente nesses dias, seja se posicionar em confronto com esse mundo. As pessoas estão amando o mundo, estão amando toda essa atenção que o mundo dá à igreja, tudo isso que olha, que maravilha, que lugar lindo, que coisa. Gente, nosso compromisso não é com a aprovação social, nosso compromisso é com a aprovação celestial. Portanto, se posicione, assuma o compromisso de dizer: Senhor, de hoje em diante, na minha vida, na minha casa, na minha família, não vai entrar nada que não seja do Senhor, que Tu não seja Senhor da minha vida. Levantai-vos, ou seja, posicionem-se. Segundo, e andai. A gente precisa andar, porque não é aqui o nosso descanso, diz o texto. Gente, não é aqui o nosso descanso. Nós não estamos nesse mundo para descansar. O mundo não é playground, é campo de batalha. O profeta está dizendo que é um tempo de continuar, mas pela fé. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Esse não é lugar de descanso. E a gente tem descansado demais. É tudo muito tranquilo. Gente, Deus é amor. Poxa vida, Deus entende isso. Eu fico imaginando Deus assentado num alto sublime trono. Está Ele lá, reinando sobre todo o universo, e o cara fazendo tudo errado, dizendo: não, Deus entende isso. Deus entende isso sim, meu irmão, mas Deus vai trazer a juízo toda palavra frívola que o homem proferir. Se uma palavra vai ser trazida a juízo, você imagina uma vida. Só que a gente não quer pensar sobre isso. Pastor, não é hora de pensar sobre isso, né? A gente tem que sobreviver à pandemia, meu irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. É um tempo de continuar pela fé, de andar pela fé. Você que já recebeu Jesus, se batize, meu irmão. Já está 30 anos na igreja e nunca se batizou. Você que nunca recebeu Jesus, receba. Você que, já se batizou, se integre no ministério, faz alguma coisa. É andar, é continuar, é prosseguir, senão a gente vai ser bebê na fé a vida inteira. E é isso que Deus não quer, que a gente fique encruado. É um tempo de crescimento, de despertamento. A gente tem um monte de dons, um monte de capacidade, poderia abençoar inúmeras vidas, mas fica retendo o dom que recebeu, escondendo o talento, enterrando aquilo que Deus deu. Levante-se e ande, porque não é aqui o seu descanso. O ministério chamado de Deus é para todos nós. E que é esse chamado, meu irmão? É chamado para estar no altar? Pode ser, mas às vezes você vai ser chamado para trabalhar sem que ninguém veja, em estar nos bastidores, em estar nas ruas falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus. Não há muito glamour nisso, mas é o que a gente precisa aprender. Tem que continuar andando, prosseguir. Pastor, mas é difícil? Claro que é difícil para todo mundo, meu irmão. Continuar quando as coisas não estão dando certo, quando a gente não está sendo elogiado muitas vezes. Você se converte e na tua casa ninguém acredita na tua conversão. Você quer assumir uma posição, mas as pessoas estão te criticando o tempo todo. E a palavra do Senhor não é para que você se sinta um coitadinho discriminado, mas é que você prossiga pela fé, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso.
Não vai ter descanso para você não, meu irmão. É perseguição, é luta, é dor, é dificuldade, é vitória, é bênção, é paz, perseguição, luta, vitória, é bênção, paz, vitória, porque há um céu. E logo mais eu vou falar sobre isso. Então você está convidado para estar aqui às 19 horas logo mais. Vou falar sobre aquilo que nos impede de... O que João viu e nós não vemos hoje em dia. Texto de Apocalipse, lá eu vou falar com vocês um pouco sobre ele. Mas nesses dias eu vejo muita gente que parou de caminhar. O cara caminhava bem, ele estava indo bem, mas parou no caminho. E quando você para, todo mundo passa você. Todo mundo. E você vai ficando para trás. Hoje, a palavra do Senhor, ela nos confronta a cada um de nós, a nós nos posicionarmos. Senhor, eu quero assumir posição. Eu não vou ficar para trás, eu vou continuar pela fé. Olha a parte C do versículo aí, ó. Olha aí. Levantai-vos e andai, porque não é este o lugar do vosso descanso, por causa do pecado. Nós precisamos amar a eternidade. E o que arranca a eternidade do homem não é a morte, é o pecado. O que Deus está falando ao povo é que a terra era muito boa, a palavra, a lei que ele deu ao povo era muito boa, mas nada disso se comparava ao que havia preparado para o povo mais acima. E o que tentaria roubar desse povo a eternidade é o pecado. Porque a Bíblia é muito clara, Paulo fala sobre isso em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você peca, o que você recebe em troca é a morte. Portanto, se nós não nos arrependermos do pecado, o pecado vai nos matar. E mata mesmo, irmão, e tem matado a cada dia. Só que as pessoas, elas perderam a perspectiva da eternidade. Elas se deixaram envolver tanto por esse mundo que elas começam a ver pecado e prazer como sinônimo. Os dois começam com P, mas não são sinônimo, não. Nós temos que olhar para a nossa vida na manhã de hoje e dizer diante do Senhor: Deus, eu quero realmente contemplar a eternidade. A dificuldade dessa vida e as belezas, as bênçãos dessa vida não se comparam ao que foi preparado para mim na eternidade. E nós carecemos hoje de homens e mulheres que amem a eternidade, que queiram realmente o lar celestial, que creiam no céu, que tenham uma visão clara do que é o céu, e não apenas de falar de vitória na terra, de carro, de conquista, de casa, de bênção, de prosperidade. Aonde tem ficado o céu nesse evangelho que tem sido pregado? Onde fica a eternidade, gente? Eu lembro do pastor Mauro Israel, quando ele estava bem doente, e aí o pessoal dizia: não, pastor, estamos orando, aquela turma profetizando, não, aqui em 7 dias você vai estar curado, não sei o quê, um monte de coisa. E o pastor Mauro Israel um dia falou assim para a igreja: pessoal, orem por mim, porque se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não curar, eu verei a glória de Deus. Essa era a perspectiva dele. De todo modo ele era vencedor. A glória de Deus se manifestaria na vida dele, sendo curado ou morrendo. Isso é almejar a eternidade. É quando nós, como pessoas, nós conseguimos vencer aquilo que está nos nossos olhos, que a gente vê todo dia. Nós precisamos transcender, ir além, amar a eternidade. Você ama o eterno, então você não tem medo da morte. Por isso, você está livre para viver. Essa é a liberdade que vem do Evangelho. Eu não temo mais o que me pode fazer o homem mortal, porque Cristo me deu vida eterna, vida e vida em abundância. O texto termina no verso 10, dizendo: por causa do pecado que destrói grandemente. Gente, o pecado, ele é algo que nós precisamos lutar contra todos os dias. O pecado que você venceu ontem, ele vai voltar hoje de manhã para conversar contigo. A tentação que você disse não ontem, ela vai voltar hoje para de alguma maneira encontrar você. E ela vai, procurar as suas fragilidades, porque o diabo sabe a tua fragilidade. Mas a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu sou fraco, fala o apóstolo Paulo, que eu sou forte. Então, nesse processo, meus irmãos, a luta contra o pecado é diária. Gente, lutar contra o pecado é ruim demais, porque a carne, ela deseja o pecado.
Pastor, o senhor não passa por isso, o senhor é um semideus, é um anjo. Mentira! Todo dia eu tenho que lutar contra o pecado, todo dia. Porque se ele se instalar um dia, ele começa a gerar morte em mim. E não é fácil para mim, não vai ser fácil para você. E todos nós estamos nessa luta, enfrentando dia a dia o pecado, vencendo um dia de cada vez. O cara que faz tratamento de câncer, que toma quimioterapia, dentro dele o resultado da quimioterapia é devastadora. O que acontece no organismo do cara, ele é envenenado, irmão, para poder ser curado. Sabe o que é isso? É amargo o remédio, e aí causa vômito, náusea, tudo que tem direito, o cara fica quebrado. Por que a gente não se sente assim na luta contra o pecado? Porque quando começa a doer, a gente cede. Isso aqui, Deus sabe que eu tentei. Deus não te chamou para tentar, Deus chamou você para vencer em nome de Jesus. O processo do Senhor não é que ele fica ali dizendo, poxa, coitadinho dele, né? Não, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a palavra diz que ainda não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e juntamente com a tentação vos proverá o escape. Essa é a realidade do Evangelho, é isso que as pessoas querem esconder de nós. Elas querem criar hoje um crente mimado, que tem um monte de direito e nenhuma obrigação. Meu irmão, a nossa obrigação como cristão é realmente contemplar o céu e dizer, é para lá que eu estou caminhando. Por isso eu luto dia a dia contra o pecado. Dia a dia eu não cedo ao pecado, eu me posiciono, eu me ponho de pé, eu continuo pela fé, eu vivo, porque esse é o grande chamado de Deus para tantos quantos recebem a palavra, é viver pela fé. Na manhã de hoje, esse confronto de Deus com a gente tem um propósito muito claro, nos despertar, chamar-nos a sair desse lugar comum para viver o extraordinário. Gente, há um patamar mais alto, há um lugar superior de espiritualidade para mim e para você, mas o que nós não podemos é nos contentar com o que a gente está vivendo hoje, achar que é assim mesmo. Não, pastor, tudo é desse jeito e tudo é para a glória de Deus. Não existe pecado que seja para a glória de Deus. Pecado é para envergonhar o Senhor. Cada vez que eu peco, eu estou testemunhando que o evangelho que eu recebi não é suficiente para mudar a minha vida. Por isso, eu preciso lutar contra ele. Meu irmão, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, lute contra o pecado. Se posicione dia a dia contra o pecado, mas não o pecado na vida do outro. Porque é fácil se posicionar contra o pecado na vida do outro. É fácil apontar o dedo para o outro e falar, fulano tem que se consertar. Não, eu tenho que lutar todo dia contra o pecado que me rodeia. Todo dia, como diria o irmão Lázaro, todo dia o pecado... Não, o irmão Lázaro não, o outro lá, como é que é o cabeludo lá? Tales, todo dia o pecado vem e me chama. E ele chama você. E fala, vem comigo. E você fala o que para ele? Meu irmão, e aí você cai. Por quê? Porque a gente adora brincar na corda bamba. Você sabe qual é a tua fraqueza espiritual e fica brincando. O pecado te chama, você fala, eu vou ali rapidinho, cai. E aí, infelizmente, quando você retorna, tudo aquilo que você tinha avançado, tem que começar de novo. Se retornar, se der tempo. Por isso hoje nós somos confrontados com a palavra, para assumir uma posição. Qual é a sua posição hoje? Eu sou um cristão e eu realmente viverei segundo a palavra. Não me interessa o que é politicamente correto. Não estou nem aí para aquilo que o pessoal acha legalzinho, bonitinho. Não me impressiona. Eu viverei o que diz a palavra. Eu enfrentarei pela fé os desafios que eu tenho para enfrentar, porque o meu foco é a eternidade. Ainda existe um céu e é para lá que eu estou indo. Por isso, Cristo me autorizou a lutar e vencer o pecado todos os dias na minha vida. Se cada um de nós tiver esse pensamento, essa firmeza de coração, gente, não há quem nos derrube. A palavra, ela não tem o propósito de ficar aí, sabe? Poxa, foi legal, que bacana. Não, a palavra tem que ser interiorizada e vivida, para que aquele que não se converteu ainda, entregue a vida a Jesus. E essa palavra nesse momento é para você que está aqui.